Você está assistindo uma videoaula a respeito de números irracionais. Olá, o meu nome é Geuá e sou eu que vou acompanhar vocês nesses estudos a respeito de números irracionais. Antes de começar os seus estudos, peço que você fique bem atento a um ponto de exclamação que aparece exatamente por aqui, que esse ponto de exclamação vai ter as referências para você entender bem esta aula. E é claro, você pode acelerar a videoaula numa engrenagem que fica mais ou menos por aqui, e nessa engrenagem você pode assistir o meu vídeo um pouco mais rápido. Bom, é isso. Bons estudos! Continuando com os nossos estudos envolvendo a potenciação, só que agora de forma completa, nós vimos que essa aqui é a definição de potenciação. Nós vimos que esta aqui é a propriedade que realiza a subtração de expoentes, a elevado a n sobre a elevado a n igual a a elevado a n menos m, ou seja, se formos dividir dois expoentes, mas que possuem a mesma base, isso significa uma subtração de expoentes. Se formos multiplicar dois números que possuem mesma base, mas os expoentes diferentes, isso ocorre a soma de, nesse caso vai ocorrer a soma de expoentes. Se tivermos o número a elevado a n, que está elevado a m, vai ser a elevado a n vezes m. A elevado a n vezes b elevado a m, ou seja, dois números que estão multiplicados por expoentes iguais, é a mesma coisa que a vezes b elevado ao próprio expoente m. Sabemos que a elevado a zero é igual a 1, a elevado a menos m é igual a uma fração do tipo 1 dividido por a elevado a n. E sabemos que se a elevado a n, onde a é um número negativo, se o expoente n for par, vai ser positivo, e se o expoente n for ímpar, vai ser negativo. Inclusive, faltou um acento aqui em ímpar, que faltou. Agora, o que nós vamos estudar envolvendo os expoentes? Isso daí não foi ainda explicado. São as desigualdades envolvendo os expoentes. Então, temos aqui uma lista de desigualdades para que nós possamos desenvolver essas propriedades envolvendo as desigualdades. Primeira desigualdade. Nós temos aqui 0 menor do que meio, menor do que 1. Vamos fazer agora o seguinte. Nós temos 0 menor do que meio elevado ao quadrado, que vai ser menor do que 1 meio, que vai ser menor do que 1. Meio elevado ao quadrado é 1 quarto, e 1 quarto, que é 0,25, vai ser bem menor do que 0,5. Vamos agora acrescentar mais 1 na potência. 0 menor do que 1 meio elevado à terceira potência, menor do que 1 meio, que é elevado ao quadrado, que é menor do que 1 meio elevado à primeira potência, que é menor do que 1. Observe que agora nós colocamos uma outra potência, uma potência maior nessa fração, e quando colocamos essa potência maior nessa fração, nós obtivemos um número bem menor do que nessa fração. Então, o que eu quero mostrar com esta sequência? Se eu continuar produzindo infinitamente essa sequência, for colocando mais frações com potências cada vez maiores, vai acontecer o seguinte. Seja 0 menor do que A menor do que 1, ou seja, isso aqui garante que o nosso número A seja um número racional, seja uma fração. Se M for maior do que N, M e N são os nossos expoentes, isto vai implicar que A elevado a M seja menor do que A elevado a M. É basicamente essa primeira propriedade que nós temos que entender, que vem daqui. Vamos aplicá-la num contexto, para que vocês visualizem. Vamos supor que eu queira realizar a comparação de dois números fracionários, que é o seguinte: 1 sobre 5 elevado a 12 e 1 sobre 5 elevado a 11. Ou melhor, elevado a 18. Como que eu posso estabelecer qual dos dois é maior? O raciocínio é simples, os dois são frações, porque está entre 0 e 1. 1 sobre 5 está entre 0 e 1. 12 é bem menor do que 18. 12 é menor do que 18. Como 12 é menor do que 18, isso significa
que 1 sobre 5 elevado a 12 vai ser maior do que 1 sobre 5 elevado a 18. É basicamente isso que está escrito aqui. Já que 18 é maior do que 12, isso significa que um quinto elevado a 18, que é o maior expoente, é menor do que 1/5 elevado a 12, ou seja, 1/5 elevado a 12 é maior do que 1/5 elevado a 18. É isso que é esta propriedade que nós desenvolvemos aqui. Agora nós vamos falar da outra propriedade, essa aqui, que vem desta expressão aqui. Observe que nós temos 5 meios. Vamos agora trabalhar um pouquinho. Nós temos 5 meios elevado ao quadrado. 5 meios elevado ao quadrado é maior do que 5 sobre 2, que é maior do que 1. Se eu colocar mais um expoente maior, 5 meios elevado ao cubo. 5 meios elevado ao cubo vai ser bem maior do que 5 meios elevado ao quadrado, que vai ser maior do que 5 meios, que vai ser maior do que 1. O que eu quero determinar com esta propriedade aqui? Vamos mostrar um caso geral para essa propriedade. Se eu tiver um número A, e esse número A for maior do que 1, esse número A ele tem que ser maior do que 1. Isso significa que, se o número A é maior do que 1, se n for maior do que n, isto implica que A elevado a m vai ser maior do que A elevado a n. Vamos a um exemplo para demonstrar essa propriedade que a gente acabou de deduzir disso aqui. Vamos demonstrar uma propriedade. Vamos supor que eu queira fazer a comparação de 5 sobre 2 elevado a 71 e 5 sobre 2 elevado a 61. Temos aqui 5 sobre 2 elevado a 71 e 5 sobre 2 elevado a 61. Qual que é maior? É simples. Você olha, 5 sobre 2 é maior do que 1. Então se encaixa neste caso aqui. 5 sobre 2 é maior do que 1. Já que é maior do que 1, você vai olhar os expoentes. 71 é maior do que 61. Já que 71 é maior do que 61, isto vai significar que 5 sobre 2 elevado a 71 é maior do que 5 sobre 2 elevado a 61. É exatamente isso que diz esta propriedade aqui. Agora eu vou reorganizar melhor as informações aqui para que a gente possa trabalhar com essa propriedade e essa propriedade aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar o seu like, ativar as notificações para quando chegar um novo vídeo e, é claro, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Se você tem críticas, sugestões ou algo do tipo, não se esqueça de comentar aí embaixo. Bom, é isso. Até a próxima!